A partir de agora estamos online. Ansioso? Pouco. Eu estou muito ansioso e muito animado, acredita? Eu também. Então vamos lá. Boa noite para você que está assistindo. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo encontro, onde eu estou muito animado, estou muito eufórico. Tive a oportunidade de dar uma pesquisada desse grande profissional que é nosso convidado hoje, vi o excelente trabalho que ele produz, a forma como ele trata com carinho todos os alunos, e estou muito feliz, muito obrigado, professor Olides, por estar aceitando esse convite, por estar também nos ofertando tamanha experiência, e já deixo bem claro que todos os alunos que estão assistindo, se tiver alguma dúvida, pode estar perguntando, a gente vai estar respondendo. Um tema que é bem interessante, porque é onde proporciona que o professor, além de modificar o tradicionalismo, também tem uma dinamicidade maior com os alunos, uma coisa que é muito legal, é muito divertida, tanto de produzir como de aplicar. Mais uma vez, sejam bem-vindos, para não tentar enrolar muito e nem ficar muito longo o vídeo. Professor, seja muito bem-vindo. A palavra está com você. Por favor, eu gostaria muito que você compartilhasse o máximo possível dessa experiência maravilhosa que é estar produzindo uma atividade diferenciada com os alunos, a sensação de prazer que isso causa para a gente. Fique à vontade, a palavra é toda sua. Bom, eu que agradeço, Bruno, o convite. Fico muito feliz de poder compartilhar com vocês boas práticas, informações, coisas que vão auxiliar no processo de construção do conhecimento e no currículo de vocês, né? E o processo de conhecimento, de construção do conhecimento, ele é interativo. Então, ao mesmo tempo que eu ensino, eu também estou aprendendo com vocês. Muito obrigado. Então, eu vou começar agora fazendo duas perguntas bem simples, e são perguntas para reflexão. Eu quero apenas que vocês pensem nessas perguntas, não precisa me responder neste momento, e quem sabe no final desta aula, no final desta palestra, dessa nossa conversa, essas respostas sejam mais vivenciadas, elas estejam mais aparentes para vocês. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é se você já parou para pensar o que é geografia. Você que é professor de geografia, você que é estudante de geografia, quantas vezes ao longo da sala de aula ou ao longo do seu curso você pensou o que é geografia? Será que a geografia é só as formas de relevo? Será que a geografia é só a interação da sociedade com o espaço, com a natureza? Será que só isso é geografia? E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é se vocês já pararam para pensar o que é ensinar geografia. Porque geografia é uma coisa, ensinar geografia é outra. Então, ensinar geografia envolve muitos processos, entre quais existe o processo cognitivo, o processo de aprendizagem, a avaliação, e tudo isso tem que ser significativo. Se eu não estou disposto a passar para o meu aluno uma aprendizagem significativa que ele vai levar para o resto da vida, eu estou passando apenas conteúdo sem sentido nenhum. Sentidos, né? Informações, conteúdo que não tem informação nenhuma e que vai acabar a aula de geografia, vai bater o sinal, vai trocar o professor e a geografia morreu ali. E muito pelo contrário, né? A gente que estuda geografia, a gente que tem a ciência geográfica como norte no nosso pensamento, a gente sabe que tudo é geografia. Tudo dentro da escola é geografia, tudo fora da escola é geografia, e qualquer outro processo que envolva aprendizagem, ser humano, aluno, é geografia, certo? Então, eu gostaria de falar primeiro sobre o modelo tradicional de ensino. Quando eu estou disposto, né? Quando eu estou disposto a fazer uma adaptação, eu estou quebrando as barreiras da educação. O que a gente tem hoje dentro da sala de aula, em muitas escolas, e muitos professores de geografia pensam assim, que ensinar geografia é chegar na sala de aula, abrir o livro, e com certeza vocês já ouviram isso, passar um conteúdo que está lá no livro, passar um texto no quadro, 3 perguntinhas e pronto, eu ensinei geografia.
E, na verdade, ensinar geografia requer pedagogias alternativas. E o que eu quero dizer com pedagogias alternativas? Você pode ir para adaptação, você pode ir para simplificação, você pode ir para o ensino lúcido, né? E tem um novo agora também, muito em alta, que é o ensino híbrido. Tudo isso que eu falei para você, práticas alternativas, pedagogias alternativas, ensino híbrido, é a mesma coisa, que significa ensino significativo. Tá? Então, se você quer usar metodologias online e offline, se você quer usar um desenho, se você quer usar uma maquete, se você quer usar uma experiência, isso se chama ensino cognitivo, ensino que tem sentido, né? Ele está passando uma aprendizagem para o aluno para ele levar ali para o resto da vida. Bom, agora, tem alguma pergunta aí, Bruno? Você quer fazer alguma pergunta? Olha, eu gostaria de dar boa noite primeiro a uma das alunas, que é a Luciana Gaspar. Muito obrigado por estar assistindo e estar nos acompanhando. Por enquanto, perguntas ainda eles não enviaram nenhuma. Mas eu acho... Sintam-se à vontade para interromper, para mandar as dúvidas de vocês. Claro que eu estou aqui não como o sabedor de tudo, aquela pessoa que detém o conhecimento. Estou aqui para aprender com vocês também e passar aquilo que eu já sei. Bom, quando a gente fala em adaptação, muitos professores ficam assustados, né? Meu Deus, o que eu vou ter que fazer para adaptar? Eu quero dizer para você que adaptar não é comprar material, não é fugir da sua realidade, não é construir uma mega máquina científica de 7 cabeças dentro da sala de aula. Você já tem os documentos norteadores da educação. Você já tem o currículo, nesse currículo já tem as habilidades. Então, adaptar é utilizar os recursos que você já tem. O seu aluno, ele é um recurso. Você pode adaptar as localizações usando o corpo do seu aluno. Então, se você quer ensinar para ele o que é norte, o que é sul, o que é leste, o que é oeste, você pode usar o corpo desse aluno. Então, se o meu aluno é cego, ele consegue identificar, porque usando o corpo dele, eu consigo demonstrar o que é norte, o que é sul, o que é leste, o que é oeste. Se o meu aluno é surdo, ele consegue aprender do mesmo jeito, demonstrando. Então, um dos maiores recursos de adaptação que o professor de geografia tem e ele pode utilizar é o próprio aluno. O aluno, você não gasta dinheiro, você não precisa de material e você colabora com a aprendizagem significativa, porque ele nunca vai esquecer que um dia o corpo dele significou uma bússola, uma rosa dos ventos, certo? Eu tenho uma pergunta agora de uma aluna que enviou pelo WhatsApp, Camila Fernandes. Ela perguntou como eu poderia estar adaptando uma atividade diferenciada, tanto no processo de confecção, sem perder o controle da sala. Qual seria a sua dica sobre isso, professor? Uma ótima pergunta. Primeiro, nem sempre você vai adaptar e vai dar certo, né? Porque às vezes você produz uma aula imaginando que aquela aula você vai chegar ali, você vai dar a melhor aula, os alunos vão fazer e que vai dar tudo certo. Só que quando a gente propõe uma coisa diferenciada na sala de aula, a gente tem que saber que existem duas respostas, as positivas e as negativas, né? Que a gente não pode compreender e a gente não consegue controlar o aluno. Mas a melhor forma de você adaptar um conteúdo é, primeiramente, conhecer as suas turmas. Você conhece as suas turmas? Você conhece o seu aluno? Eles agem de forma diferenciada, estando em grupos e estando individualmente. Você conhece a particularidade de cada aluno? Se você conhece cada um deles, já é um ponto inicial e muito positivo para você adaptar um conteúdo. Segundo, uma adaptação requer um plano de aula. Então, você vai montar o seu plano de aula. Você tem objetivos que devem ser alcançados, você tem habilidades para trabalhar e você tem um tempo. Não adianta você adaptar um material que vai durar 4, 5 aulas para você concluir ele. Você vai se perder ao longo do processo. Então, conheça a sua turma, saiba as dificuldades, assim você não vai perder o controle da turma. Porque você não vai levar uma maquete para uma sala onde provavelmente os alunos vão quebrar a maquete. Você não vai levar. E você tem um tempo. Não adianta você adaptar um material
Desculpe. Você não vai levar uma folha impressa para uma turma, que você vai chegar lá e sabe que eles vão amassar a sua folha e jogar, fazer bolinha, fazer avião. Então conheça a sua turma, conheça as dificuldades da sua turma. Uma coisa que acontece com muita frequência é que geralmente os professores, exemplo, tem 3 sextos anos. Ele acha que uma mesma atividade vai funcionar com os 3 sextos. Só que isso não acontece. O sexto A tem um grupo de alunos que já se conhece e que agem diferente do sexto B e que age diferente do meu sexto C. Então, uma atividade para o sexto A pode ser ótima, mas para o sexto B pode fazer com que você perca todo o controle da turma. Então, conheça a sua turma. Você quer adaptar, você quer dar uma boa aula? Conheça os seus alunos. Certo? Respondido? Então, Ok. Eu tenho também uma outra pergunta, mas essa pergunta é particular, professor. É, eu acho interessante trabalhar e montar um material com os alunos. Esse processo desde o início até a criação, acho bem interessante. Algumas coisas que já pontuaram para mim, na verdade, era em que momento eu estaria perdendo uma espécie de tempo na produção desse material, sendo que eu não estaria trabalhando exatamente com a parte geográfica, porque estaria no processo de montar. Um exemplo seria uma maquete. Seria trabalhado mais a parte artística, né, a matéria de artes. Não estaria fugindo da minha área, só estaria vinculando, já que a geografia abrange um tema gigantesco. Na verdade, existe as outras especificidades das outras matérias estão todas inclusas na geografia. Gostaria que você explicasse um pouco mais para isso, porque geralmente essas questões são feitas pelos pais. certo. Primeiro, dentro de uma escola não existe geografia, não existe história, não existe matemática como saberes individuais. Dentro da escola, todas as disciplinas, todas as matérias, disciplinas ofertadas são interdisciplinares. Então, quando você está ensinando geografia, você está ensinando história, você está ensinando arte. Um exemplo que eu poderia citar: muito comum no ensino infantil e no ensino fundamental, bem no comecinho, nos primeiros anos, você pedir para o aluno fazer um desenho mostrando o caminho que ele faz da casa dele até a escola. Para algumas pessoas, isso seria arte, mas para nós da geografia, são recursos cartográficos. O meu aluno vai fazer nesse desenho a concepção que ele tem do espaço da casa dele até a escola. Então, ele vai fazer ruas, ele vai fazer casas, ele vai fazer vegetação, né? Ele vai expor o sentimento dele ali, porque ele vai desenhar. Muitas vezes o aluno faz o quê? Desenha um sol sorrindo. O sol sorrindo não é o sentimento dele? Não é uma abordagem da geografia, a paisagem invisível? Então, o dia feliz para esse meu aluno, que seria uma paisagem visível, é o sol sorrindo. Então, ele vai representar, através das habilidades artísticas, o conceito de geografia sobre a paisagem e sobre o caminho que ele faz até a escola. Então, eu não estou fugindo da minha disciplina quando eu peço um desenho para o meu aluno. Eu não estou fugindo da minha disciplina quando eu vou construir uma maquete. Qual é a intenção da minha maquete? A minha maquete ela vai facilitar a compreensão do meu aluno sobre as formas de relevo? A minha maquete vai possibilitar que eu compreenda o que o meu aluno vê no dia a dia dele, que é a paisagem? A minha maquete vai facilitar o meu aluno a compreender a crosta terrestre, o manto e o núcleo? Se tudo isso vai facilitar e vai me ajudar a construir um ensino significativo, então não é perdido. Eu não estou fugindo da minha realidade, certo? Gostaria também de dar boa noite a mais uma aluna que está cadastrada no curso, Ariadne. Desculpe, não saberia pronunciar o seu sobrenome, porque ele é um pouco difícil, mas é muito bom perceber e ver que vocês estão acompanhando a cada detalhe. Lembrando, pode enviar suas dúvidas, qualquer uma das suas questões que vocês tiverem, a gente vai estar fazendo de tudo para estar respondendo, deixando da forma mais clara possível. Professor, também uma outra coisa que já fui questionado, que não foi perguntado aqui na live agora, mas já fui questionado em outro momento, era
custo para produzir o material. Lembrando que tem Certo. várias formas, né, de você estar reciclando já alguns materiais, mas é sempre nessa questão, até que ponto estaria gastando para produzir um material bem bacana, um material bem legal. Daí, nesse ponto, gostaria de que você estivesse falando assim, por exemplo, ou exemplificasse algum tipo de material que a gente pode ter de fácil acesso para estar produzindo esses materiais. Bom, primeiro a gente precisa desconstruir essa concepção de que para montar um material eu estou gastando dinheiro. A escola pode até não me fornecer hoje todos os recursos que eu preciso, mas quantos desses recursos eu tenho na escola? Eu vou ter que comprar o mínimo ou eu vou ter que pedir para a escola, solicitar para que compre o que falte? Primeiro eu preciso planejar. Eu preciso saber quais materiais eu irei utilizar, quais deles eu tenho e quais deles eu terei que comprar. Às vezes o custo é mínimo. E como eu disse, às vezes o custo é nenhum. Use o espaço da escola, né? Eu citei agora há pouco o exemplo de paisagem. Quando a gente ensina a paisagem para o nosso aluno do 6º ano, a gente conta para ele que paisagem é tudo aquilo que os meus olhos veem, os meus ouvidos ouvem, o meu nariz sente, o meu tato sente. E para isso eu não preciso comprar material nenhum. Eu vou falar de paisagem invisível, certo? Então, paisagem invisível é tudo aquilo que eu não vou ouvir e tudo aquilo que os meus olhos não vão ver. E como que eu posso estar adaptando isso até para os alunos da educação especial, mas não exclusivamente para eles, porque a educação especial ela é inclusiva. A gente não pode pensar que a gente está construindo um material só para o aluno de educação inclusiva, só para o aluno de educação especial. É para ser inclusivo. Então, aquilo que eu estou adaptando para ele serve para os outros alunos. Então, você pode levar o aluno no pátio da escola, pedir para ele fechar os olhos e ouvir o barulho da natureza. Será que ele consegue ouvir o vento? Será que ele consegue ouvir o barulho do carro que está passando na rua da escola? Outro ponto de abordagem. Na paisagem, a gente também fala sobre a paisagem natural. Será que na minha escola não tem nenhuma árvore? Será que na minha escola não tem grama? Será que na minha escola não tem rocha, não tem pedra para o meu aluno sentir como que é a folha, que as folhas têm textura diferente? Eu posso levar ele na torneira, abrir a torneira e mostrar para ele que a água é um elemento da natureza. Eu não preciso estar gastando dinheiro para fazer isso, certo? Outra questão de abordagem da paisagem, que é a paisagem cultural, né? A paisagem humanizada. A escola é uma paisagem cultural humanizada. As paredes da escola foram construídas por seres humanos. Então, eu consigo pedir para o meu aluno tocar na parede, tocar na caneta, tocar no caderno, e eu não estou gastando dinheiro nenhum fazendo isso. Agora, vamos falar sobre o custo de alguns materiais, né? Como eu disse, nem tudo. Às vezes, os recursos que tem na escola, a gente olha e não é o suficiente. A gente quer fazer algo a mais. Então, uma maquete, para construir uma maquete hoje em dia, você precisa de pincel, precisa de cola, precisa de tinta e precisa de folha de isopor. Uma maquete aí de mais ou menos 1 metro, né? Vamos falar 1 metro. Ela vai custar em torno de 35, R$ 40, dependendo do que você quer fazer. Eu vou dar um exemplo. Eu quero construir para o meu aluno deficiente visual uma maquete de relevo, porque o resto da sala, quando eu desenho no quadro, quando eu mostro uma imagem, eles conseguem visualizar. Mas o meu aluno deficiente visual não consegue. Então você pode construir uma maquete. Corta lá as curvas de nível. O professor de geografia sabe o que eu estou falando. As curvas de nível são aqueles círculos bonitinhos que ficam no mapa. Você copia aqueles círculos na sua folha de isopor, corta, cola um em cima do outro e de repente você tem um relevo, certo? Então você vai pintar, você vai colorir, você vai fazer o que você quiser nessa maquete, porque o seu aluno deficiente visual, ele vai tocar e vai saber que o relevo tem texturas diferentes. Ele vai perceber que o relevo tem tamanhos diferentes. É um planalto? É uma planície? É uma depressão? Faz isso na maquete. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar uma maquete. Faz no papelão. É a mesma coisa.
certo? Ok. E vai também ressaltar, né, professor, que todo esse processo de pintar, de colar mesmo o papel para ele ir subindo, no caso, no exemplo, a planície, são todas atividades motoras. Então, você também poderia estar usando não só para alunos que têm uma deficiência visual, como você exemplificou, mas também poderia estar fazendo esse processo para alunos que apresentam essas dificuldades. Motora, no caso, seria o controle das mãos com os pincéis, que facilitaria muito também no processo de escrita. Isso nunca é perdido, nenhuma atividade é perdida. Eu acho que seria bom falar sobre isso também. E temos também Exato. mais uma Deixa pergunta, eu só desculpa te interromper. Pode falar. quero concluir rapidinho. É muito importante que a gente valorize a aprendizagem dos nossos alunos e que a gente lembre lá atrás o que Piaget já disse há muitos anos, que o professor não ensina. O professor, ele cria problemas. Então, leve a maquete. Não precisa você fazer a maquete para o aluno de educação especial, deixar lá na sala multi, na sala de recursos, como só o professor de educação especial tivesse que trabalhar isso. A educação especial ela não é inclusiva, então coloque os outros alunos da sala para auxiliar o aluno que tem alguma deficiência, né? Coloque eles para trabalhar junto, porque toda vez que você coloca os alunos que não são de educação especial para trabalhar com os alunos que são de educação especial, você está fazendo uma coisa muito importante para a geografia, que é o quê? Formar cidadãos. Então, o nosso aluno que não é de educação especial, ele tem que aprender a conviver com as diferenças. E ele só vai aprender a conviver com as diferenças o dia que as diferenças forem trabalhadas com ele. O dia que ele tiver em contato com as diferenças. Certo? Exato. Agora, respondendo a pergunta que eu já vou colocar na tela de novo, é da Lucélia Gaspar. Ela gostaria de saber como adaptar ou trabalhar a geografia durante as aulas remotas. Como ela estaria fazendo esse processo no atual momento que a gente está vivendo, né? Olha, bom, essa pergunta da Lucélia é muito pertinente, né? Porque estamos vivendo um momento de pandemia, esse afastamento da escola, e o professor de geografia, ele é um professor que conhece a tecnologia, né? Ele estuda geoprocessamento, ele estuda georeferenciamento remoto, ele sabe o que ele está falando, principalmente porque ele tem um grande geógrafo chamado Milton Santos, que fala do mundo técnico, científico, informacional. Então, a gente critica a globalização a todo momento. Então, eu diria que uma forma de adaptar o conteúdo para que ele chegue a esse aluno é, primeiramente, você reconhecer que nem todas as habilidades previstas no currículo nesse momento poderão ser trabalhadas. Então, você vai ter que ver o currículo, ver ali quais habilidades são mais importantes, quais daquela ele precisa muito desenvolver, e você vai formar um material que seja significativo. Então, se o meu aluno tem que aprender sobre a crosta terrestre, eu posso pedir um desenho para ele, eu posso mandar uma imagem onde ele visualize as camadas da Terra, que ele perceba que existe a crosta, que existe o núcleo, que existe o manto e que ele consiga identificar. Então, a atividade nesse momento, ela tem que chegar simplificada para o nosso aluno, até porque os pais em casa, eles não têm o conhecimento geográfico que o professor de geografia tem. Certo? Então, se coloque no lugar do seu aluno. Nesse momento, a gente está falando de empatia. Como eu gostaria de aprender? Se eu estivesse no lugar do meu aluno, como eu gostaria que esse conteúdo chegasse para mim? Será que eu gostaria que o professor me enviasse um PDF de 5 páginas de texto pedindo um resumo? Isso não é ensinar geografia e não é significativo. Ah, agora o professor pediu para eu descrever quais elementos naturais tem na minha casa. Quais elementos tem na minha casa que são culturais. O professor pediu para eu descrever, olhando pela janela do meu quarto, o que eu consigo observar da crosta terrestre, das formas de relevo. Então, a adaptação, nesse sentido, ela faz total eficácia e faz total sentido. Sim, no caso também na produção e confecção dos materiais, eu acho que cabe o professor ser bem claro, específico para o aluno e para os pais. Nesse ponto, como você disse, ele não tem uma formação específica.
sendo bem claro, simples e específico, para que ele possa estar criando também algum material que seja, por exemplo, trabalhado de forma tátil. Isso vai depender, acho que, de cada professor, a ideologia que ele pretende para aquele momento. Então, seria mais essa questão, produzir também o Direto, material, já que é uma da... Isso, ser direto e daí, ser objetivo. sim, porque muitos pais exatamente eles estão apontando exatamente isso, né? Sobre a dificuldade de compreender o conteúdo. Então, o momento eu acho que pede exatamente isso. Direto, simplicidade e a forma mais clara possível. Ok, vamos agradecer mais uma vez também. O pessoal está elogiando, são ótimas ideias. Também estão Obrigado. chamando novas pessoas. É isso que a gente quer. A gente quer que vocês divulguem quanto mais possível, melhor, é mais compartilhamento de conhecimento. Pode falar, professor. Eu, eu até trouxe, já que eu toquei no assunto da crosta terrestre, do manto e do núcleo, eu tenho uma maquete aqui e eu quero mostrar ela para vocês. Ó, então eu confeccionei essa maquete bonitona que vocês estão vendo aí, que nada mais é do que o planeta Terra. Então, eu vou explicar para o meu aluno que esse lado de fora da Terra, onde estão os oceanos, onde se encontram os continentes, é a crosta terrestre, né? Porque é aqui que estão as formas de relevo. E como que você fez, professor, para desenhar? Eu não desenhei os continentes, não, pessoal. Eu imprimi o continente, pintei e colei aqui na minha esfera. Então, você não precisa ser nenhum artista de outro mundo para ficar desenhando. Expliquei para o meu aluno o que é crosta terrestre, abri a minha esfera, eu tenho manto. Então, eu vou explicar para o meu aluno que essa parte aqui, ó, que está dentro da Terra, é o manto. Expliquei o que é o manto, que ele é o magma, que ele é uma gosma, que é muito quente. Expliquei o que é isso, eu vou partir para o núcleo. O núcleo da minha Terra. Esse núcleo, ele é menor, porque a gente ainda não conseguiu chegar lá, né? O ser humano não conseguiu criar uma tecnologia capaz de chegar e estudar o núcleo. Mas a gente sabe que ele é composto de ferro, que ele tem uma cor mais escura por causa do zinco, do ferro e das composições que estão ali. Você fez isso, você acabou de fazer uma adaptação e está fazendo uma aprendizagem cognitiva significativa, né? Que são as nossas novas metodologias. Explicou isso daqui, ó. Passa de mão em mão, deixa os alunos pegar na crosta, deixa eles pegarem no manto, pegar no núcleo, porque eles nunca vão esquecer disso daqui. Ah, mas eu vou gastar dinheiro, eu vou fazer isso. Pode ser que um aluno pegue, que o aluno estrague, daí eu vou perder o meu material. Gente, estragou, faz outro, né? Você fez isso daqui uma vez na vida, você vai ter tempo de fazer outro. E se não estragar, você vai usar anos e anos e anos isso daqui, vai ficar guardado na tua casa. O professor, ele tem um espírito acumulativo, né? A gente é acostumado a guardar coisas que a gente nunca usou, que a gente nunca vai usar, mas a gente tem certeza que um dia vai dar certo para usar aquilo ali. Então é isso, gente. É ter significado, é ter sentido. Perfeito. E um Não pode detalhe fazer, viu, gente? também, Acho que eu gastei cerca de R$ 35 para fazer isso daqui. Eu comprei 3 esferas de tamanho diferente, né? Que elas se encaixassem uma dentro das outras. Ó. Imprimi os continentes e pintei. Rápido, fácil e prático. para ficar ainda mais claro, professor, quanto tempo você levou para realizar esse material? E quais 2 materiais que dias. você utilizaram? Os que você utilizou, desculpa. Ó, para construir essa maquete, eu vou mostrar a parte por parte, então. Para construir essa maquete, eu comprei, como eu já disse, 3 esferas de tamanho diferente. Essas esferas são muito baratas. A parte maior, que é a minha crosta terrestre, custou R$ 5. A parte de dentro, que é o manto, custou R$ 3. E o núcleo, que é a parte menorzinha, custou R$ 2. Então, aqui só em maquete eu gastei, só em esferas eu gastei R$ 10. A impressão, se você for imprimir numa lan house, você vai gastar aí R$ 1 cada impressão, você imprime lá os continentes, pronto, gastou R$ 6. Então a gente já gastou R$ 16.
você vai precisar de uma tinta azul escura, uma tinta verde e uma tinta vermelha e uma tinta branca. Então você compra aí uma caixinha de guache daquela pequenininha, dá e sobra, porque as outras cores você mistura ali, usa a sua criatividade. Para fazer o marrom, eu misturei o verde com o vermelho, deu marrom, aí você vai criando as cores. E pincel. Então eu gastei para fazer essa maquete R$ 35 e ela durou e levou o tempo de 2 dias, né? Porque eu tive que esperar a tinta secar, passar mais uma mão. Nada fora do comum, nada complicado. O que leva também agora a uma questão que foi apontada aqui. A Carmen Lúcia, ela é de Piracicaba, ela é professora de português. Ela já tentou fazer essa diferenciação no material, né, a confecção de materiais, e ela disse aqui que a dificuldade dela é porque ela não tem talento, ela não consegue ser muito artística na produção. E como você disse agora, são coisas simples, não precisa ser exatamente um artista para estar produzindo. Você pode estar usando também impressões que estão disponíveis, modelos, moldes que estão todas disponíveis na internet conforme o seu planejamento, né? E ir adaptando não, seguindo ao currículo que ele propôs. Carmen, tem um aluno muito talentoso na escola? Pede a ajuda dele. Os alunos adoram ajudar os professores e quando você passa essa responsabilidade para ele, ó, você está me ajudando a construir um material que eu vou utilizar em tal turma. Eles adoram. Então, se você tem um aluno talentoso, você tem aí um parente talentoso que pode te ajudar, não precisa ser necessariamente feito por você. Às vezes, um aluno da própria turma, às vezes fazer a maquete com a turma, um recorta, o outro pinta, o outro explica. Então, a gente tem possibilidades. Se você não tem a habilidade de pintar, de desenhar, você tem a habilidade de ensinar. Então, ensina o aluno a fazer. Olha, tem que pintar de azul. Olha, tem que recortar bonitinho para colar ali para não ficar errado. Então, através do seu auxílio, da sua explicação, ele também vai conseguir montar. Perfeito. Gente, só uma questão. Vocês estão assistindo a live, muito obrigado por isso. Sejam todos bem-vindos para quem entrou há pouco tempo atrás. As pessoas que estão participando do curso, que eu estou tendo contato pelo WhatsApp, por favor, vocês podem estar comentando também pela live, porque fica mais fácil que eu possa estar mostrando para o pessoal que está assistindo, tá? Como, por exemplo, só um minutinho, por favor, que acabou de bloquear meu telefone. José Carlos. O José Carlos está dizendo aqui, por exemplo, que ele já tentou fazer esse tipo de material, a produção de material, só que agora, no tempo da pandemia, ele gostaria de estar trabalhando com material tátil, só que acha uma dificuldade tanto na explicação da produção, e os pais também dizem para ele, segundo ele aqui, que não conseguem encontrar os materiais porque boa parte da cidade onde ele trabalha está fechado. Seria, acho que a resposta para ele na base da reciclagem, né? A gente poderia achar materiais que são recicláveis. Pede para o aluno construir, sei lá, se for um sexto ano, está trabalhando paisagem, eu gosto muito desse tema. Pede para o aluno fazer colagem com folha da árvore, fazer desenho com galhos da árvore, tirar foto. Fazer, sabe, mais uma coisa que eu vou mostrar, que dá para ser feito em casa, porque acredito eu que quase todo mundo vai ter aí, é um mapa do Brasil com as nossas 5 regiões. Ó, esse é o mapa do Brasil que eu fiz. Sabe o que eu utilizei aqui? Arroz para representar o norte, feijão para representar o nordeste, granola para representar o centro-oeste, açúcar para representar o sudeste e pó de café para representar o sul. Isso daqui o aluno consegue fazer em casa. Ele tem o livro didático que a escola ofereceu, ele provavelmente pode ter um atlas que a escola oferece também. Coloca ali, ó, desenha o mapa do Brasil e faz a divisão das regiões de alto relevo. Isso daqui, gente, é uma adaptação até para aluno com deficiência visual, porque ele vai passar a mão, ele vai sentir o tamanho das regiões, ele vai sentir ele vai sentir o material que ele está passando a mão, ele vai diferenciar que o feijão tem uma forma diferente, então ali é o Nordeste, ele vai diferenciar que a hora que ele passar a mão aqui no arroz, ele mudou de região.
Então, ele vai sentir. O nosso aluno ele tem outros sentidos, né? Eu já comentei isso lá no começo. Então, a gente tem recursos. Sim, sim. O que vale lembrar também, tanto para alunos de inclusão como para outros alunos, é explorar exatamente esses sentidos, aproveitando também as habilidades que eles já apresentam. Isso é bem interessante e Sim, tudo isso em e conformidade à necessidade que ele precisa. isso aqui, esse exemplo do mapa do Brasil, ele é ótimo para adaptação para alunos com deficiência visual, para o meu aluno cego, mas ele também é ótimo para ser significativo para o meu aluno que tem dificuldade de saber quais são as regiões, porque o tempo que ele vai levar de passar a cola, de colocar o feijão, de esperar secar para não errar, para não desgrudar, é um processo de aprendizagem que não é assim, ó, rapidinho. Ele leva tempo para fazer isso e ele está se dedicando para fazer isso. E é lúdico. Sim, com certeza. Também vale lembrar como os nossos alunos, ou então as pessoas que estão acompanhando o nosso curso, que não são especificamente geografia, você pode também estar adaptando materiais da sua área. Um exemplo aleatório, por exemplo, matemática. Você pode estar, por exemplo, num gráfico, colocando os mesmos ingredientes, seriam os feijões, os arroz, em conformidade para ele saber a diferenciação de um para o outro, o tamanho de um para o outro, qual é maior, qual é menor. Então, essa adaptação é simples para qualquer área, não é especificamente para a geografia e em cima de mapas. Você pode estar fazendo isso com diversas imagens diferentes, em diversas áreas diferentes, vai ficar a seu critério. Mas lembre que também é uma coisa bem produtiva e bem aproveitável essa adaptação tátil. Era esse recado que eu ia dar para você. Inclusive, Pode falar. eu tenho até um exemplo. Os gráficos, eles não são uma abordagem exclusiva da matemática. Quem constrói dados estatísticos, quem representa gráfico, quem faz interpretação de gráfico, é quem tem a ciência geográfica e quem tem o conhecimento geográfico. Então, você quer trazer o gráfico, sair daquele negócio de desenhar no papel quadriculado gráfico, de desenhar no caderno gráfico, eu tenho uma dica. Faz o aluno construir o gráfico com papel crepom, faz bolinha de papel crepom, cria as colunas do gráfico, cada coluna uma cor de bolinha. Isso daí, gente, leva uma aula, é significativo e vai colaborar para o processo de aprendizagem. Ele vai entender o que é gráfico, ele vai fazer a interpretação do gráfico e, melhor, ele vai construir. Quando ele chegar lá na aula de matemática, que o professor dá para ele lá uma parábola e ele tem que representar aquilo num gráfico, ele vai saber porque ele já desenvolveu essa habilidade na aula de geografia. Lembrando também que na outra live, por exemplo, que a gente teve a participação da psicopedagoga Janaína, e ela falava sobre isso, materiais que a gente tem em casa. Por exemplo, o grão do feijão, do arroz, você tem em casa, continuando no exemplo da matemática, pede para ele contar quantos grãos tem. Gente, isso é simples. No caso, você vai deixar sua imaginação ali trabalhar sobre como você estaria aproveitando esses materiais em conformidade à sua área que você trabalha, tá? Agora temos mais um comentário aqui da Ariadne, onde ela diz: temos sala de recursos nas escolas que trabalho. Como aula remota, solicitamos que o aluno fizesse um vídeo sobre a paisagem e o local onde ele mora, zona rural, urbana, e foi sensacional. Teve um aluno que colocou até o estado físico da água, gelo da geada. Os risos dela e são uns fofos e nos surpreendem muito. É exatamente isso. Essa satisfação de ver que o material que a gente propõe para os alunos fazem eles se divertirem e aprenderem, gente, é uma sensação maravilhosa. Uhum. E mais uma coisa, né? A gente fica na expectativa que o aluno saiba os nomes científicos das coisas dentro da geografia. Então, eu fico muito preso o que é processo exógeno? O aluno olha para você quando você fala processo exógeno e fica assustado. É claro que você vai passar para ele a informação científica, mas depois disso você pode falar para ele, processos exógenos são todas aquelas coisas que acontecem fora do interior da Terra.
Processos endógenos são aqueles processos que acontecem no interior da Terra. Então, você não cria expectativas de formar um professor de geografia. Você está formando um cidadão. Ele tem que saber qual que é o papel dele na sociedade, ele tem que saber identificar os elementos, né? É isso que ele precisa saber. Ele não precisa saber aspectos, catalogação da geografia. Isso quem tem que saber somos nós. Sim. Lucélia Gaspar também disse: trabalhar com concreto é essencial. Voltamos àquele ponto. Sim, você trabalhar com todos os sentidos da criança, não só com o concreto, é essencial. Você está trazendo uma novidade, está mudando, e nem criando uma rotina sobre como trabalhar. Isso, então, faz você, além de um professor Exato. melhor, você disponibiliza outros meios também do aluno estar aprendendo e automaticamente a gente também. Temos mais um comentário da Ariadne. Professor Olides, verdade, os alunos especiais são muito sinestésicos. Aprendem pelo tato, pelo toque. Ótima ideia essa da bola. Eu já estou apaixonado, eu com certeza vou adotar essa ideia em sala de aula. Eu também achei muito interessante. Tanto que eu acho que quem quiser também estar vendo outros materiais que o professor Olides produz, professor, fique à vontade para estar divulgando o seu Instagram, porque eu vi que alguns materiais você publica lá. Muito bacana, uma ideia que era mais inovadora que a outra, um mais lindo que o outro, Obrigado. um mais produtivo que o outro. É incrível. Eu estou impressionado com o seu trabalho. Então, parabéns e mais uma vez, muito obrigado por estar ainda compartilhando essa experiência que o senhor tem. Então, eu também trouxe para hoje um exemplo que a gente pode adotar para todos os alunos, e inclusive se eu tiver um aluno deficiente auditivo na minha sala de aula. Esse exemplo seria a utilização do óculos de realidade virtual. Será que eu preciso ir até a Amazônia para conhecer a Amazônia? Será que eu preciso ir até o Cerrado para conhecer o Cerrado? Não, gente. Eu tenho um vídeo, eu tenho um óculos de realidade virtual, eu vou inserir o meu aluno dentro dessa realidade. Ah, mas o óculos de realidade virtual é muito caro, R$35, R$40. Gente, tem tutorial no YouTube. Eu estava assistindo ontem de 6 minutos ensinando a fazer óculos de realidade virtual com papelão e garrafa PET. Isso todo mundo tem em casa. Se você não tem em casa, do jeito que a nossa sociedade é, você encontra na rua com facilidade uma garrafa PET e uma caixa de papelão. Simples, muito simples, não tem dificuldade nenhuma. Pode ser que a resolução, né, dessa imagem em realidade virtual, ela não fique das melhores, até porque nós estamos utilizando uma lente feita de garrafa PET e um óculos feito de papelão. Mas o significado de o aluno produzir aquilo, dele saber que ele acabou de fazer um material tecnológico dentro da aula de geografia, que vai auxiliar na aprendizagem dele das formas de relevo, dos animais que se encontram nessas vegetações, dessas formas de relevo, é excelente. Um exemplo que eu usei com óculos de realidade virtual. Professores do 7º ano estão acostumados a ensinar Aziz Absaber, domínios... Perdão, esqueci o nome agora. Morfoclimáticos, domínios morfoclimáticos. Então, você ensina para o aluno que existe o domínio da Amazônia, o domínio da Caatinga, do Cerrado, dos mares de morro, dos pampas, das araucárias. Ponto. Como que eu fiz a avaliação final dos meus alunos? Eu levei eles para a sala de recurso da escola, entreguei para eles o óculos de realidade virtual e separei um vídeo de vários domínios. E o que eles precisavam? Eles precisavam relacionar aquilo que eles aprenderam nas aulas expositivas e teóricas com aquilo que eles estavam vendo no óculos de realidade virtual. Então, algum deles assistiam lá que eles estavam no barco, andando por um rio muito sinuoso, que fazia muitas curvas. E aonde estão os rios cheios de curvas? No domínio amazônico. Então, ele trava numa vegetação onde essa vegetação era seca, com árvores baixas, árvores afastadas,
troncos secos, ele estava no cerrado. Então, é você levar e construir o conhecimento do aluno, né? Você auxiliar nessa construção do conhecimento. Sim, sim. Lembrando também que, dependendo do déficit do aluno, que você esteja enfrentando um aluno com um diagnóstico, por exemplo, uma coisa simples é aprendizado. Desde que você explique o conteúdo, ele consiga apontar um item pequeno, entre aspas, porque para alunos que têm algumas necessidades, ou então diagnosticada, né, como severo, dependendo do diagnóstico dele, é grande conquista sim. Então, acho que Sim. vale lembrar, né, com a outra palestra que a Janae pontuou, pequenas conquistas é sim um grande passo. Isso vai melhorando gradativamente conforme o seu trabalho e também a eficiência e o material que você está utilizando. Você pode Isso, falar, e vai professor? até a avaliação. Como que eu vou avaliar o meu aluno cego, se ele não pode ver a minha prova? Leve o material que ele precisa segurar da paisagem. Ele segurou numa folha e falou para você que aquilo ali é uma paisagem natural, ele está dentro da habilidade, ele aprendeu aquilo que você passou. Ele segurou numa caneta e falou para você que aquilo ali faz parte, é um elemento da paisagem cultural, ele aprendeu a habilidade, ele desenvolveu a habilidade. Então, ele não precisa escrever para você. Existem outros recursos, ele pode falar, né? A gente também usa recursos como música. A música ajuda muito na geografia. Eu até tenho um livro em PDF aqui, se vocês quiserem, pode até pedir para mim, que ele tem várias músicas que podem ser utilizadas para ensinar geografia. Uma delas, aqui abordando a paisagem, que já foi uma coisa que eu disse, do Vitor e Léo. Moro num lugar, numa casinha bem distante do sertão, fogão a lenha. Eles estão descrevendo, tudo que eles estão cantando na música é uma descrição da paisagem do lugar onde eles vivem. Certo? O que é também, né, uma atualidade da nossa geografia. Essa possibilidade de diversificar os meios ali de estar trabalhando e utilizar materiais que, querendo ou não, estão no cotidiano de cada aluno, na casa, ou então até mesmo para o momento que a gente está vivendo, são materiais que os pais já conhecem. Gostaria só que está exemplificando, explicando que naquela música, por exemplo, que muitos pais hoje em dia conhecem e gostam, tem um conteúdo geográfico. Também existem outras músicas, conteúdos de outras áreas, então isso vai variar conforme a necessidade de cada profissional. Com certeza. Agora vamos aqui para mais um comentário da Ariadne. Esse mapa do Brasil em relevo também é ótimo para alunos com déficit motor. Alunos PC geralmente têm esse déficit na motricidade fina. E é isso mesmo. Até o primeiro Sim. exemplo que eu disse, o de usar o corpo do aluno como instrumento geográfico. Então, ele vai ter que descrever para mim com as mãos onde é norte, onde é sul, onde é leste, onde é oeste. Ele está usando o corpo, ele está fazendo o quê? A prática motora, ele está se desenvolvendo. Então, a geografia é ampla, gente. A geografia é maravilhosa. Sim, sim. Lucélia Gaspar. O desafio é se preparar, buscando vivência cultural e formação embasada em teorias, com o domínio das didáticas específicas. Muito interessante esse comentário da Lucélia, até porque uma coisa eu acho que eu vou acentuar assim que é muito importante. Não existe um trabalho bem feito sem você vincular teoria, conhecimento teórico com prática. Não existe como você está, não tem como você estar fazendo isso. Todo professor tem que ter domínio teórico para estar ensinando. Você não pode aprender no momento. Então, isso é específico. Professores, vocês sabem, professores já atuantes, né? Vocês sabem que antes você tem uma preparação de aula, um objetivo vinculado com as competências que a BNCC pede. Você vai usar seu conhecimento teórico, básico, mediano. Se não achar o suficiente, vai se aprofundar mais no conteúdo para poder estar ensinando. Não tem como ensinar se você não tiver esse domínio. Exatamente. Ninguém faz uma adaptação do nada. Cheguei um belo dia na escola e resolvi adaptar o conteúdo daquela aula. Não.
a adaptação de material, ela requer conhecimentos anteriores. Então, eu preciso ter o domínio do conteúdo que eu estou desenvolvendo e eu preciso conhecer o currículo daquela turma e saber quais são as habilidades que eu estou trabalhando. Não faz sentido eu trazer um conteúdo do 9º ano para o 6º ano. Por mais bonito que seja, por mais adaptado que seja, ele não tem os pré-requisitos para compreender aquilo que você está ensinando. Sim, perfeito. Temos mais um comentário da Ariadne. Professor Olides, sensacional. Essa ideia da música, né? Acho que esse tipo de interpretação é interessante nesse período de aula remota. Sim, com certeza. Continuando o comentário dela, por favor. Quero o PDF do livro sobre geografia e música. Professor, eu também quero muito. Podem me pedir, pessoal. Manda mensagem lá no Instagram, que eu passo meu número para vocês e compartilho esse PDF aí. É um livro imenso, eu acho que deve ter umas 300 músicas de vários temas dentro da geografia que você consegue trabalhar apenas cantando. Sim, lembrando também que todos os profissionais que já estão, que são atuantes nesse ano, né, que está sendo bem difícil, pessoal, vocês têm toda a gestão da escola também, onde vocês podem se apoiar. Você também pode estar buscando outros profissionais, que essa troca de ideias, de conhecimento, de experiências é muito importante, que é o que a gente está fazendo nesse curso, né? Aliás, outras coisas também. Pergunta, tira dúvida para aqueles profissionais que já são especializados. Não tem o por que não buscar mais informação para suprir essas necessidades, essas dificuldades que você está sentindo no momento, tá? Sempre procurar uma outra pessoa, ajuda, é sempre bem-vindo. Nós, profissionais, sabemos qual é a dificuldade de cada um. Todos os profissionais, tanto os alunos, estão vivendo a dificuldade dessa questão de estar aprendendo desse isolamento. Então, é só procurar alguém próximo. Tenho certeza que sempre alguém vai estar ali indicando alguém que possa suprir essas necessidades. A gestão escolar está aí também para isso, para ajudar tanto na questão dos materiais também, que muitos professores apontam que não tem material na escola. Você fazendo pedido, eles têm certeza que eles vão correr atrás, eles vão fazer de tudo para que sua aula seja completa, que você consiga atingir seus objetivos. Eu trouxe aqui uma última abordagem de adaptação. Eu gostaria de falar sobre a adaptação de conteúdo cultural. Então, eu vou explicar para os meus alunos sobre as regiões brasileiras e eu quero falar da culinária. Por que não fazer uma experiência, fazer uma aula voltada para pratos típicos? Isso é muito comum dentro da geografia. Muitos professores trabalham com isso. Ó. A gente vai trabalhar o sul, sei lá, traz alguma coisa que represente a alimentação do sul. Aí você monta uma mesa linda. Gente, isso é significativo. O aluno vai aprender comendo. E não, a gente não pode esquecer que grande parte de nós trabalhamos na rede pública de ensino. E tem muitos desses alunos que, às vezes, nunca tiveram. E se não for por você, eles nunca vão ter o contato com esse tipo de alimento. Então, seja uma porta de quebragem de barreiras, quebre as barreiras, invente, monte uma aula com alimentação. Sabe o que eu já fiz? Eu tive uma aula com o ensino médio, nesse caso, e a temática era desperdício de alimento. O que a gente fez? Os alunos fizeram uma mesa de alimento com casca de alimentos. Então, eles levaram lá pudim de resto de pão, aquele pão seco que está na sua casa, que não serve para nada, não precisa jogar fora. Faz um pudim de pão. A casca da banana, fizeram o brigadeiro da casca da banana. E como que foi a nossa avaliação? O final da nossa avaliação, os alunos construíram um livro de receitas com alimentos que são reutilizados. Sim, perfeito. Vamos lá. A Lucélia Gaspar está comentando aqui. Perfeita colocação sobre a avaliação. Temos que utilizar diversos recursos para analisar o processo de ensino-aprendizagem do aluno. Temos que ampliar e aprimorar nossos olhares sobre a avaliação. Sim, a avaliação, por exemplo,
onde apontamentos que o aluno possa estar fazendo, ou então as respostas que ele possa estar dizendo, não precisam ser exatamente escritas, são todas válidas. Vamos ver outro Todas as comentário. análise. Pode falar. A primeira coisa Pode que a falar. gente tem que fazer no processo de avaliação é avaliar o que o aluno aprendeu. O que ele deixou de aprender serve de resultado para o professor. Então, o que eu vou fazer? Ele não aprendeu isso? Então, eu vou voltar nesse conteúdo, eu vou voltar nessa habilidade. Como que eu ensinei essa habilidade? Vou procurar outra forma de voltar nela e ensinar novamente. A avaliação não é para dizer se o aluno é bom ou se o aluno é ruim. É para diagnosticar, até que a gente chama de avaliação diagnóstica, é Sim, encontrar o que o meu aluno deixou de aprender, não o que ele não sabe, né? exatamente. Vamos lá. A Lucélia Gasparinda também comentou que, exatamente, Bruno, nossa formação é contínua. Sim, o que vale também, porque a gente está buscando desde a primeira live, é o professor estar interessado em buscar sempre mais conhecimento. Seja na necessidade, seja para estar preparado quando um aluno, por exemplo, diagnosticado ou não, porque não precisa exatamente você estar se preparando para um aluno diagnosticado. Você pode estar enfrentando uma dificuldade na aprendizagem de um aluno que só tem um pequeno atraso em determinado assunto. Quanto mais conteúdo, mais fácil será você estar trabalhando, mais preparado você está para esse processo de ensino-aprendizagem. E como eu vou se apropriar até de uma frase que a nossa amiga Janaína disse, o que não pode acontecer é um aluno entrar de um jeito e sair do mesmo jeito. Ele tem que estar sempre acrescentando dentro de sala de aula. Já que você citou a Janaína, Bruno, eu quero lembrar de uma frase que ela também falou na segunda-feira, que é muito importante. Há 500 anos, nós dizemos que a escola não está adaptada. Há 500 anos, nós dizemos que a escola ela não é inclusiva, que a escola não recebe todo mundo igual, que a escola não está preparada para os alunos. Mas e nós? A escola é só um espaço físico. E nós, quanto profissionais, será que eu estou preparado? Será que eu quero aprender, eu quero desenvolver, eu quero buscar? A escola é feita por nós. Então, se a escola que você dá aula não está preparada para lidar com as diferenças e com as dificuldades, talvez o problema não seja a escola. Amanda Castilho, de Brasília, olha, interessante. Tá chegando bem longe até a live. Ela perguntou assim: professor, você poderia estar também produzindo um outro material e divulgar nas pós-lives? Que é assim, professor, deixa eu explicar certinho essa parte para você. Esse processo das lives com vocês, né, convidados que estão transmitindo experiências e tudo mais, é mais para tirar dúvidas mesmo de todo mundo que está interessado no curso da extensão e para ficar mais fácil também a prática pós-lives, que é onde a gente vai estar exemplificando ou então definindo o modelo que os próprios alunos vão ter que reproduzir como atividade. Então, essa aluna está perguntando se o senhor vai estar produzindo também algum material depois. O que eu posso dizer para ela? Já estou colocando o senhor contra a parede, produzir mais materiais interessantes para a gente aí. Como que é o nome da aluna mesmo? Deixa eu só dar uma olhada porque eu me perdi aqui. Eu lembro que é de Brasília. Sim, ela é de Brasília, isso eu lembro também. Nossa, professor do céu. Você vai me desculpar, mas eu Enfim, perdi porque estou com a janela aberta. enfim, Eu vou claro que procurando eu aqui. posso estar participando. Claro, eu posso estar participando, posso estar auxiliando. É só me convidar, gente. Me convida que eu vou. Ok, gente, já estamos confirmados. O professor Ulides vai estar preparando um outro material também, ou até, se preferir, né, tá explicando, ou então mostrando como foi esse processo do Globo que ele fez, porque é uma coisa que me chamou a atenção, muitas pessoas chamou a atenção também, então elogiando muito, parabéns até pelo trabalho. E vai ficar a Eu critério tenho dele uma outra. escolher qual material. Eu tenho uma outra maquete de relevo. Eu vou dar um jeito de mostrar ela para vocês. Só um minuto, que ela é grande. Essa maquete de representação de montanhas, de relevos, é bem interessante.
Ok. Enquanto isso, vou também estar lembrando que hoje em dia, o atual momento, ele mostra que a tecnologia está sendo um grande aparato para nós profissionais trabalhando como professor. E isso, com isso eu vou divulgar, não vou divulgar exatamente os nomes, porque eu não vou me recordar no momento. Mas existem alguns aplicativos que você pode estar trabalhando, tanto essa questão do relevo, planitude, altitude, que é bem interessante, ele vai te mostrar uma imagem 3D e não só para 3D, como também tem diversas outras opções. Ele, no caso, ele estaria reproduzindo o formato do globo. Tem alguns aplicativos que mostram movimentos da placa, não só em geografia, também existem outros aplicativos tecnológicos que você estaria trabalhando em português, matemática, ciências. Vale a pena sempre estar buscando esses aplicativos, que ele vai ser sempre um apoio didático para você estar trabalhando, principalmente agora nesse momento remoto, que sempre qualquer ferramenta que os alunos possam estar utilizando vai ser de benefício para todos. Existem até adaptações para você ensinar projeções cartográficas. Agora há pouco eu dei o exemplo da esfera de isopor. Existem esferas de tamanho médio, pequena, que você pode imprimir o formato, tem até o molde no Google do formato do planisfério terrestre, você recorta, pinta, você está trabalhando projeções cartográficas com o seu aluno, ele vai colar, vai construir o próprio mapa mundo dele, aí você vai trabalhar um outro dia uma projeção quadrada. Então você imprime a projeção quadrada, ele pinta, constrói o cubo, depois constrói um cone com a terra. Isso é projeções. Consegui colocar a maquete aqui. Vou mostrar para vocês agora. Ok. Ó, essa maquete, deixa eu pegar um ângulo bom aqui. Para cá. Aí, ó. Essa maquete eu construí através de curvas de nível. Então você vê ali, ó, o tamanho dela, as cores, as formas. E ela é uma maquete enorme, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pela câmera. Não dá para virar a câmera aqui, senão eu ia mostrar para vocês, ó. Mas ela é enorme. E aqui, ó, o meu aluno consegue passar a mão, consegue sentir a forma de relevo, ele consegue saber se tem uma falha, ele consegue saber que existem relevos menores e relevos maiores. Então, esse é um tipo de adaptação para você ensinar aí as formas de relevo. Lembrando também, olhando a sua maquete aqui, que eu lembrei um trabalho que eu também já fiz, esse tipo de maquete você também pode estar incluindo outros materiais com texturas diferentes, onde você pode estar explicando, tanto no caso assim para deficientes visuais, que existe uma diferença entre o relevo, as regiões hídricas em volta desse relevo, conforme a mudança da textura e material que é utilizado. Geralmente o pessoal usa até, se não me engano, papel celofane, né? Geralmente é acostumado a fazer com papel celofane a representação da água. Então, é muito bacana. Pode representar várias coisas diferentes em um só material. Aliás, professor, deixa eu aproveitar. Lindíssima também. Mais um material que eu estou apaixonado. Já se tornei fã do seu trabalho. Só vamos ver também se tem mais algum comentário de alguém. Por favor, só um minutinho. Ok, vamos lá. Aqui, Lucélia Gaspar. Perfeito, Olides. Temos que compreender que a escola somos nós. Sim, um comentário muito importante. Temos também, não só nós, lembrar que a importância que a escola somos nós também, como a família dentro da escola, essa interação entre família e escola também é muito importante nessa questão do ensino-aprendizagem. Lucélia Gaspar ainda. Ótimos exemplos didáticos. Muito obrigado, Lucélia. Acho que a gente está buscando exatamente isso, buscar o máximo possível de exemplos e experiências para provar não, para mostrar para vocês, professores, ou até mesmo para os pais, que não é tão difícil assim. Marlene Gil. Acho muito importante e prazeroso levar tecnologia para a sala de aula. Professora? Excelente. A tecnologia, ela é construtiva, mas
aí a gente tem que pensar bem no que significa tecnologia, porque tecnologia é uma coisa muito ampla. A lousa, o caderno, os giz são formas de tecnologia, né? O data show, o PowerPoint, o computador são formas de tecnologia. Você quer mostrar para os alunos sobre a população? Leva eles para a sala de informática, abre lá o mapa mundi visto à noite. Identifica as luzes. Onde tem muita luz, tem muita população. Aonde não tem luz, tem pouca população. Ainda sobre tecnologia, também é interessante quebrar esse tabu que até pouco tempo atrás um aparelho simples, tecnológico, celular, era mal visto por algumas escolas públicas, né? A gente entende até o perigo, o controle que a gente tem dificuldade em ter com os alunos fazendo uso dessa tecnologia. Desculpa, deu uma enroscada aqui. E agora o atual momento mostra que a gente é dependente e precisa muito da tecnologia para poder evoluir. Então, o atual momento também mostra que sim, é possível educar. Pelo menos essa é a minha opinião, de estar melhorando a educação, trazendo esse recurso que está presente no cotidiano de cada um para esse benefício educacional. Então, eu acho bem interessante lembrar isso, um Com momento certeza. prova isso, ele está praticamente esfregando nossa cara que a gente, eu não sei se eu estou errado, me desculpem se eu estiver errado em afirmar isso, mas eu acho que nós, brasileiros que trabalham com educação, a gente teve um pouco, muito receio de trazer essa tecnologia para a gente, e a gente consegue ver agora que isso é possível. Com certeza. Vamos ver se tem mais algum comentário. Ariadne, sensacional essa maquete. Olha só, professor, todo o material que você produz é excelente, é maravilhoso. Professor, gostaria que Depois, você também. Desculpe, depois pode lá no falar. meu, se vocês quiserem ver, eu tenho uma maquete do sistema solar. Muito legal, pintei todos os planetas. É uma coisa muito divertida de se fazer também. Eu vi, adorei, me apaixonei, até que eu comentei com uma colega que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção também. Não, né, não desmerecendo os outros, mas é a primeira coisa que eu amo planetas em sentido geral. Professor, só para não prolongar mais o vídeo, que nós já passamos de 1 hora, primeiro, gostaria que você estivesse divulgando o seu perfil do Instagram, tá? E também desse as suas considerações finais, antes de passar também para essa etapa, para você passar. Gente, muito obrigado. Eu estou muito, muito feliz por você estar acompanhando o curso, por você estar interessado. É exatamente essa nossa proposta que a gente queria, mostrar que não é tão difícil como se parece, que a troca de experiência é muito importante dentro do nosso trabalho, né? no âmbito educacional. E eu estou muito feliz. Infelizmente, também tenho que trazer a notícia que as inscrições para certificação do curso estão encerradas. Todas as vagas foram preenchidas. É gratificante, mas eu vi, pelo menos, que tinha mais pessoas interessadas, só que isso não dispõe só de mim. Eu preciso de uma autorização específica que tá difícil. Eu vou tentar buscar ali se eles permitem também emitir mais certificações. Para os outros que não precisam de certificação, lembrando, eu estou também compartilhando pelos e-mails todas as instruções das pós-lives, que vai ser vamos unir a teoria com a prática da produção do material, explicando como materiais simples são importantes para o trabalho cognitivo de cada aluno, explorando sempre essa questão sensorial de cada aluno também, vai ser bem bacana. Então, eu estarei encaminhando por e-mail para vocês. Professor, a palavra é sua. Lembrando, pode fazer propaganda à vontade do seu trabalho, dos seus perfis. O momento é todo seu. Bom, primeiro eu vou divulgar antes de fazer as considerações finais. Para quem quiser me seguir lá no Instagram, é @olidesneto, igual tá escrito aí na tela de vocês, tudo junto grudadinho, ok? Eu faço lá
posto algumas maquetes. Geralmente nos meus stories eu posto algumas atividades, alguns jogos referentes à geografia, alguns resumos interativos, bem legal. E segundo, eu queria deixar uma dica. O professor de geografia, ele tem que viver a geografia. Você quer que seu aluno se interesse pela geografia e você quer que ele aprenda, então deixe ele ver que você é apaixonado pela geografia. Hoje eu posso dizer que eu sou completamente apaixonado por aquilo que eu estudei e que se eu pudesse voltar no passado, faria geografia com certeza novamente. Não só pelo conhecimento que ela me proporcionou, mas pelos momentos felizes que eu tenho dentro da sala de aula com os meus alunos, certo? Então, viva a geografia. Deixa o aluno ver que você tem um apontador de geografia, que você tem um relógio de geografia, que você tem um caderno de geografia, a sua vida é mapa, certo? Deixa ele pensar nisso. E uma segunda dica, se vocês quiserem estar vendo mais sobre cartografia escolar, tem esse livro aqui, ó, muito importante, da editora Contexto. A autora é a Rosângela, e ele traz uma série de ideias de como adaptar o currículo e de como adaptar a temática cartografia dentro da sala de aula. E para encerrar, eu acho que é válido lembrar que a gente não precisa gastar rios de dinheiro para adaptar um conteúdo, que a gente pode usar o espaço da escola, que a gente pode usar o corpo do aluno, desde que seja significativo. Tentar fazer o máximo que os meus alunos de inclusão, eles realmente sejam inclusos nas atividades e nas propostas dentro da sala de aula. Que quando eu precise utilizar a sala multi ou a sala de recurso, ela seja apenas um ambiente da escola, que ela não seja uma escola dentro da escola, onde eu levo a atividade e o aluno fica lá fazendo, porque isso não é inclusão. E a famosa frase de Piaget que eu já citei, que eu vou citar novamente. O professor, ele não ensina, mas ele arranja modos de dar à criança o poder de descobrir. O professor cria situações de problemas. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina. Só terminando também aqui, vendo mais alguns comentários. Ariadne diz: muito obrigada, amei, por favor, tem que ter mais lives. Tem que Olha, ter mais lives lives. vai. Sim, temos mais uma live amanhã, que a gente vai estar falando sobre a importância exatamente sobre a comunidade e a escola estar trabalhando juntas, tá? A gente vai ter como convidada uma pedagoga que já foi coordenadora, já foi diretora, ela tem uma ampla experiência no ramo administrativo, também atuou por alguns anos, para não dizer muito, que eu não saberia dizer o certo, mas que atuou por alguns anos dentro de sala de aula, que é a Josiele Dognani. Amanhã vai ser o mesmo horário. Janete Pacheco também disse: tive o prazer de ter o Olides como professor na escola em que trabalho. Ele é um excelente profissional e merece todo o sucesso do mundo. Muito concordo com você. A gente está vendo até sobre essa questão do trabalho dele. Professor, seus trabalhos são maravilhosos. É sempre Obrigado. bom dizer isso. É sempre bom saber que existem profissionais que se interessam muito em estar produzindo e transcendendo também esse conhecimento para os alunos, não só para os alunos, também compartilhando com os outros profissionais que somos nós, que estamos sempre querendo, buscando, aprendendo também. Muito obrigado mesmo por ter aceitado esse convite. Lembrando só também todo mundo que o professor Olides já garantiu que vai estar produzindo um outro material, um outro vídeo para a gente estar colocando na plataforma para atividade prática, tá? Eu vou estar passando as instruções de como será depois para eles. Então é só manter ligadinho com a gente assim, a gente vai passando cada processo. Para as pessoas que se inscreveram no curso, eu vou estar passando as informações pelo e-mail e também pelo contato WhatsApp. E também temos mais um comentário da Lucélia Gaspar. Olides e Bruno, vocês foram fantásticos. Uma live de conteúdo formidável, muito significativa. Espero que façam mais palestras como essa. Vocês estão de parabéns. Muito, muito obrigado, Lucélia, tanto pelo comentário, né? Como também por estar nos acompanhando.
Quer falar mais alguma coisa, professor? Agradecer novamente a oportunidade, agradecer os elogios, a Lucélia, a minha pedagoga, a minha pedagoga da época de Curitiba. Um abraço e muito obrigado pelo reconhecimento, tá bom? Eu que agradeço muito por ter aceitado o convite e por toda essa gama de conhecimento que o senhor nos distribuiu. Pessoal, essa live então chega ao fim. O vídeo da live completa também vai estar em um canal do YouTube que eu vou estar divulgando para vocês depois, o nome certinho, também o link, o endereço. E espero vocês também amanhã. Espero que vocês continuem acompanhando a gente, que é um trabalho bem bacana, que a gente vai estar trabalhando sobre isso ainda por um período. Professor, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Estou admirado pelo seu trabalho e fico muito feliz por ter participado com a gente. Eu que agradeço. Gente, até mais, até amanhã e bons estudos.